Estamos de volta. Neste momento, a Flip apresenta o escritor Paulo Roberto Canizarro, que, com mediação da jornalista Luciana Leão, falará sobre o livro Onde o Céu Toca o Coração. Luciana Leão é jornalista e fundadora do Escritório de Jornalismo, Escritório de Jornalismo, Consultoria de Comunicação e Hub de Conteúdo e Notícias. Atuou no Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, Folha de Pernambuco, Jornal do Brasil e Gazeta Mercantil. É correspondente da revista Nordeste e colunista de comunicação e sustentabilidade no Jornal do Sertão. Paulo Roberto Canizarro é bacharel em Ciências Contábeis, Direito e Administração de Empresas. É CEO e fundador da Canizarro Associados, autor de vários livros, entre estilos diversos, desde a prosa, versos, poesias, livros técnicos e romances. Vamos à palestra. Bom dia, boa tarde, boa noite aos assistentes do canal Arte Agora, no âmbito da Eflipo. Estamos aqui, gente, hoje agora para conversarmos sobre um tema onde o céu toca o coração, que vai ser nos elucidado pela jornalista Luciana Leão, que fará uma mediação, e pelo escritor, empresário, consultor administrativo Paulo Roberto Canizaro. Luciana e Paulo, uma boa tarde, boa noite, um bom dia para vocês. Boa tarde, generoso Luciana, tudo bom? Estou à disposição de vocês. Primeiro, agradecer aí o convite pela participação na Eflipo. Um tema instigante, transformar o mundo em educação e cultura, é tudo que a gente está precisando. Pois é. Então, sem mais demoras, eu passo para a Luciana, que vai instigá-lo, né? Vai puxar de você para nosso público sobre o tema e, ao final, a gente retorna aqui para agradecimento e outras coisas mais. Bom debate, boa condução, Luciana. Paulo. Obrigada, generoso. É um prazer muito grande participar e esse convite, entrevistar um profissional como Paulo Canizaro, e esse novo romance nos leva a uma temática que está muito, precisando ser muito debatido no mundo, né, em que a gente vive, que é a questão da fé, né, em todos os sentidos. Então, Paulo, seja bem-vindo. Eu li já o livro Onde o Céu Toca o Coração. É um livro que já está em versão espanhol, né, sendo lançado em breve. Aqui no Recife também teremos o lançamento, mas ainda sem data definida, porque depende um pouco da editora, segundo a informação que recebemos de Paulo Canizaro. Então, em cima do novo romance, Paulo, seja bem-vindo mais uma vez. O que diria, de alguma forma, para as pessoas que estão assistindo a Eflipo, como é que o seu novo romance discute a questão da religião na situação hoje do mundo, né? Como é que ele se insere nessa difusão do debate das religiões e da fé no mundo? Olha, veja, o tema realmente é instigante, né? Ele está muito atual, embora às vezes a gente pense que o tema da tolerância religiosa é um tema novo. Na verdade, não é um tema novo, né? No século XVI já se discutia isso, né? Luke tem um trabalho sobre a tolerância religiosa, já naquela época, né? Então, na verdade, não é um tema tão recente, né? O mundo talvez não compreendeu que tolerância religiosa é uma discussão de 5, 6 séculos, né? Veja só, para a gente discutir sobre religião e fé, era necessário fazer algum antecedente histórico, né? A gente sabe que a busca pelo divino, pelo sagrado, pela espiritualidade, talvez seja a coisa mais comum em todas as civilizações. O homem busca o sagrado e o divino desde a sua origem, né? Se você for pegar, por exemplo, o homem pré-histórico,
O homem pré-histórico, nós temos lá manifestações de símbolos xamânicos que o homem da pré-história já buscava em desenhos, em danças, o divino, né? Depois você tem, ao longo dos anos, essa busca da espiritualidade, né? A civilização egípcia, por exemplo, 3.000 anos de Cristo, fazia todas as profecias e a sua conexão com a divindade. Construíram uma sociedade politeísta, teocrática, em que a ligação do político com o sentimento religioso sempre foram muito íntimos, né? Num determinado momento, a Igreja Católica, com o aparecimento de Cristo, muita gente entendia que o cristianismo desapareceria, ele é o contrário, ele se fortalece, a Igreja, através dos séculos, passa a ter um papel preponderante, ela é a catalisadora dos valores morais, dos valores éticos. Depois, a Igreja, como vítima, ela também passa a ser protagonista, ela também é vilã, no período do século XI, com as cruzadas, com a Inquisição, né? Então, vão mudando, a reforma depois protestante vai estratificando a igreja calvinista, luterana, a igreja anglicana, né? Depois nós chegamos no século XVI e aí sim começam as transformações. E aí aparece um ser genial chamado Shakespeare, que inventa o homem moderno, ele inventa o Ocidente e ele diz para a humanidade: fiquem livres dos dogmas, vocês são livres e usem a liberdade do jeito que vocês entendem, inclusive para a experiência religiosa. E aí temos um outro marco importante, que é a Revolução Francesa, o Iluminismo, que funda todos os direitos essenciais humanos, e entre eles a liberdade religiosa. O Estado laico é criado, né? A laicanização da sociedade, e aí o homem passa a se permitir a ter todos os tipos de credo. E aí, nesse momento atual, temos uma série de fenômenos importantes entre o que é a experiência religiosa e o que é a fé. Não são mais a mesma coisa, né? Porque eles se separam. Uma das características da sociedade contemporânea é o quê? A diversidade da crença, né? E a principal, a bricolagem da fé. O que é a bricolagem da fé? É permitir que cada um tenha a sua fé. É permitir que cada um tenha a sua conexão com o divino, com o sagrado. E isso necessariamente não é uma experiência religiosa que você precisa estar dentro de uma igreja. A igreja é uma parte que é condutora também da fé, mas ela não é a única maneira de induzir uma pessoa a construir essa bricolagem da fé, né? Há uma diversidade das crenças. E esse é o momento contemporâneo que divide a experiência religiosa sem a pertença da fé, ou a fé sem pertença religiosa. Então, o senhor diria, então, que a fé hoje, a busca da religião, ela traduz também um pouco o individualismo de cada ser humano, né, na sua busca, na sua espiritualidade. É isso que o senhor traz para dentro do livro, por meio dos seus personagens. Conta um pouco também como foi construído essa narrativa em cima de cada individualidade de seus personagens, né? Porque são vários personagens simbolizando diferentes religiões e credos. Luciana, essa pedra de toque que você fala sobre individualismo, essa é uma das características da sociedade contemporânea, né? É exatamente isso, né? Essa bricolagem da fé é essa individualidade, a busca da sua identidade pessoal, né? E nesse aspecto que você toca, Luciano, toda fé é defensável e é legítima. Aquele homem que sobe uma serra, um pico no Japão, e ele vai lá para poder fazer oferendas aos seus deuses, tem o mesmo valor da fé daquele cara que roda na Pedra Negra lá em Meca, que reza em direção a Meca, ou aquele que entra na água fétida lá em Varanasi, esperando que a deusa Ganga saia das águas para purificar a alma dele. Então, essa individualidade é uma das características desse momento contemporâneo.
E ela é tão apropriada que a gente poderia perguntar: o mundo está menos crente? Não, ao contrário, o mundo contemporâneo está muito mais crente porque a diversidade da fé ela é enorme e não há uma fé melhor do que outra. Cada um busca a sua fé pessoal e essa é uma das características desse individualismo que você falou, dessa busca de identidade, dessa autonomia pessoal, né? É você conduzir a sua conexão com o sagrado, com o divino, cada vez maior. Essa busca é permanente, porque nós temos uma sociedade que hoje, nesse sentido espiritual, está muito doente, né? O homem contemporâneo é um homem profundamente desencantado, né? Cheio de problemas, com uma sociedade líquida, com valores frívolos, e por isso que o homem está buscando essa conexão com o divino, né? É nessa construção, essa conexão com o divino, que o homem consegue, na verdade, a busca do seu significado, né? Os escritores estão falando sobre essa busca do significado, né? E a fé tem uma coisa interessante nela. O Lux Lucado, que é um escritor, ele diz uma coisa que é importante. A fé, em certo sentido, é aquela oração pessoal que você tem antes do dia clarear. Veja, é de uma beleza impressionante. Quer dizer, a fé é essa, é essa certeza que você tem de buscar no interior respostas que você vai passar a vida toda procurando. Da onde eu venho, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu significado, qual é a minha missão nessa vida. Não é simplesmente pagar a conta e viver todo dia em valores que são basicamente fluidos, né? Correto. Você, de uma certa maneira, o senhor diria que hoje, esse individualismo, quais personagens o senhor elencaria nesse seu enredo de onde o céu toca o coração, que exemplifica esse individualismo? Todos eles exemplificam, ou seja, eu estou perguntando como foi essa construção desses personagens na sua imaginação, né? Quando você estava, desculpa, quando o senhor estava nesse processo de construção do enredo, como são esses personagens? Fale um pouquinho sobre os personagens. A gente conhece, temos, né? Eu li, temos o protestante, temos a católica, né? Temos o representante do islamismo. Converse um pouco com a gente sobre esses personagens tão dinâmicos no enredo do Onde o Céu Toca o Coração. Veja, é uma história, ela parte de um dado histórico e depois vira evidentemente ficcional, né? Eu tenho comentado bastante, né? A religião, ela teve algumas dificuldades com o Partido Comunista depois da Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra, inclusive, ela teve um marco importante porque o mundo estava muito dolorido. A busca pela fé, ela se intensifica basicamente naquele período de 1914, 1915. Aquele período talvez tenha sido o primeiro período do luto humano. Foi quando o homem sentiu a maior dor humana em ver aquela barbárie, e aí vem o sentimento da fé. E o Partido Comunista, naquela ocasião, tentou imaginar um construto social de pensar numa sociedade que não acreditasse em Deus. Não podia ter Deus. Essa cidade existe ali na região da Cracóvia, que é uma cidade chamada Nova Utah, e eu, com esse dado histórico foi que me estimulou a escrever um livro, que foi que eu fiz. Peguei a realidade contemporânea desse mundo confuso, diverso, conflitado, né? Nós temos uma quantidade de conflitos que se repetem permanentemente, seja por ordem política, por ordem religiosa, por territorial. Nós vivemos uma quantidade de crises permanentes, sucessivas e espalhadas. Eu pego esse dado histórico, trago para a realidade atual e construo uma cidade chamada Luxúria, que, de certa forma, é uma ironia sobre a luxúria, que é um dos valores que se impõe na sociedade contemporânea, né? Alguns especialistas, eu acho que, inclusive, o meu livro,
É uma reflexão sociológica. Se você me perguntasse qual é o tom dessa obra, ela é sociológica. Por que ela é sociológica? Porque ela confronta os valores da busca do divino com os valores que são permanentes hoje. Quais são os valores que são permanentes? O consumo, o culto ao corpo, o culto à frivolidade, o culto à falta da cultura. Por exemplo, o tema da Eflipo é transformar o mundo com educação e cultura. Veja, esses são os instrumentos de transformação, não é o consumo, não é a futilidade, é exatamente a cultura e a educação. O mundo vai se salvar com essas transformações, não com outras. Então, como é que é o livro? Eu pego personagens e esses personagens são verdadeiros peregrinos. Veja só, o livro da Leger, que é uma escritora francesa, ela traça mais ou menos o fenômeno dessa individualidade que você, Luciana, tão bem falou, e eu faço o quê? Crio personagens que conseguem conviver com fés diferentes. Então, esses personagens, na própria teoria da escritora Leger, não existe mais o fiel clássico da igreja. O fiel clássico da igreja histórica e tradicional, lá do início do catolicismo, essa igreja acabou. Você tem manifestações ainda de várias igrejas, mas se você pegar a população mundial toda de 5, de 6, de 7, de 8 bilhões de pessoas, é impossível que a igreja tradicional, como instituição, consiga aplacar e cuidar da dor humana. É impossível fazer isso. Por quê? Porque a quantidade de demandas espirituais e sociais são muito grande. E é por isso dessa busca dessa identidade pessoal com a fé. Então, veja, a teoria dos sociólogos, dos principais sociólogos, é que não existe mais o fiel tradicional da igreja. Existe o peregrino. E esse sentido do peregrino vem de uma obra chamada O Peregrino, do João Bunhai, que é o quê? O homem que sai a caminho da sua espiritualidade, né? Ele vai em busca dessa espiritualidade como salvamento pessoal, né? O Harrison, que é um outro escritor, que é um pastor americano, ele diz uma coisa interessantíssima. O homem, em certa medida, ele é produto do seu meio. Todos nós somos produtos do nosso meio. Então, veja, se você tem uma sociedade que está enferma, a probabilidade dela produzir enfermos é cada vez maior. E só com uma transformação de educação profunda, espiritualizada e com indução de cultura pura e autêntica, original, é que você consegue salvar o mundo. A ciência e a tecnologia não vão salvar o mundo. Vão, ao contrário, aprofundar a doença do século, porque eles não foram feitos para ter instrumentos de apaziguar a dor humana, a inquietação humana. O homem está inquieto. O homem está precisando de amparos espirituais para poder ser feliz. Porque os outros instrumentos do consumo são incapazes de fazer isso. Então, eu vou voltar um pouquinho. O senhor falou dentro do tema da EFIP, né, transformando a educação e a cultura, né, por meio da educação e a cultura, o nosso planeta. Seria interessante, então, na sua opinião, um pouco fora do tema do enredo, que dentro das salas de aulas a gente conversasse um pouco mais sobre a fé, porque o que é que a gente vê hoje nas salas de aula? Existe, logicamente, nos colégios religiosos, o ensinamento de cada dogma, né, de cada religião. Mas, no contexto geral, dentro da base curricular, né, da educação impressa no Brasil, não existe a obrigatoriedade de haver a disciplina de religião, né? Então, seria interessante incluir uma discussão futura, incluir
uma forma, eu não diria formação religiosa, mas a questão do debate da fé, que as crianças, a primeira infância, né, elas começassem, iniciassem já uma abertura maior dessa busca da espiritualidade, não como um dogma religioso. Interessantíssima essa sua pergunta. Veja, eu não sei se você deveria me provocar essa pergunta, porque esta talvez seja uma das maiores polêmicas do que eu vou falar para você, o que eu penso sobre isso. Veja só, com o iluminismo, abriu-se a possibilidade da liberdade pessoal, né? O homem torna-se livre a partir desse momento, né? Na verdade, um dos preceitos da Revolução Industrial é exatamente a consagração dos direitos humanos, né? Lá na frente, um pouco mais, todos os fundamentos dos direitos essenciais foram consagrados pela ONU e estão em todas as constituições. Todas as constituições republicanas, democráticas, todas elas criaram o Estado laico e a liberdade. Ninguém pode ser condenado por sua crença pessoal, né? Essa é uma garantia constitucional, está na moldura de todas as constituições. A despeito disso, eu não sou favorável que o Estado se intrometa e as escolas em educação religiosa. Essa é uma discussão importantíssima, mas acho que não é o papel do Estado. O Estado é um organizador social, ele tem que ter controles sociais, mas não da religião. Agora, quando você fala sobre a discussão da espiritualização, aí nota 10. Ou seja, pode ser papel da escola ser educadora para instrumentar uma série de valores, mas não impor o credo religioso. E é um dado importante, veja, que eu gosto sempre de citar isso. O nível de influência que a escola e a família têm sobre o credo religioso hoje é zero. É absolutamente zero. Você pode educar o seu filho, a sua filha, e você não terá como garantia que ele irá seguir o seu credo religioso. Porque, veja, essa propagação da autonomia pessoal, dessa identidade pessoal, dessa busca da sua liberdade é incontrolável. Nem o Estado, nem a escola e nem a própria família consegue fazer isso, porque as pessoas estão cada vez mais individualistas, né? Tem um livro publicado de um francês que eu gosto muito, ele fala sobre o eu, a pobreza do eu público. O homem cada vez mais está internado dentro de casa e em si mesmo. Cada vez mais ele está perdendo a noção pública. Então, a partir do momento que ele perde a noção pública, ele começa a criar o seu próprio mundo pessoal. E nesse aspecto, eu acho que a escola não tem esse compromisso e o Estado também não é papel do Estado induzir, e esse é o aparecimento da laicalização da sociedade. O Estado é laico. O Estado precisa permitir todos os credos, que seja do mais extremado ao mais favorável pelo nosso entendimento. Então, eu passo a entender que o Estado não tem esse compromisso. Sim, sim. Porém, o que vemos é que por mais que entendemos que o Estado é laico, nas escolas, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem esse entendimento. Há uma intolerância religiosa muito grande na sociedade brasileira, né? Existe um preconceito muito grande que você aborda muito bem no seu livro, onde o céu toca o coração. Essa tolerância está presente na sociedade. Se está presente na sociedade, está presente enfim, em todos os ambientes, né, coletivos, né? Quer seja na escola, quer seja numa reunião familiar, quer seja num clube, né? Então, essa pauta da intolerância religiosa, né, ela é muito forte e você traduz isso no seu livro. Eu queria ouvir um pouco mais sobre a sua opinião sobre. A gente sabe que no Brasil a gente tem mais católicos, a Igreja Católica é muito presente no Brasil e no mundo também, né? Como o senhor avalia, dentro do seu romance,
como o senhor vê, como o senhor coloca dentro do momento histórico o catolicismo. Anteriormente, né, a gente tinha um domínio social do catolicismo, mas hoje em dia, como o senhor bem colocou as duas respostas anteriores, a gente já não tem mais, né, essa, essa, essa busca, né, esse domínio. Está dentro do livro, essa discussão do não domínio da região católica. Tá, Luciana, veja, você tem razão. A Igreja Católica, durante muito tempo, né, isso, vamos colocar aí, até o século XII, mais ou menos, a Igreja Católica foi detentora de todo o controle social, de toda a definição dos valores éticos, dos valores morais, mas uma igreja que foi basicamente voltada para a propagação do pecado. Essa noção da perda do pecado, ela só acontece no século XVI, né? Aí no século XVI, aí sim, ela começa a se estratificar demais. Veja só, os especialistas fazem conta que a maior nação religiosa deverá ser o mundo islâmico, né? Hoje, a Igreja Católica ainda é a maior propagadora, mas há indícios que o mundo islâmico será maior nos próximos anos. Uma intolerância, por exemplo, também, vamos dizer, americana em relação aos islâmicos, algumas delas, inclusive, injustas, né, porque eles acusam só eles de terroristas, de fundamentalistas. Veja, manifestações fundamentalistas existem em todas as religiões, né? O período mesmo da Cruzada e da Inquisição no século XI até século XIII, nós vimos coisas barbárias da Igreja Católica, né? Eles iam atrás de todos aqueles que não acreditavam, né? Mas veja só, essa própria estratificação do credo religioso, ele vai criando várias doutrinas e vários dogmas, como você bem falou, né? Quer dizer, várias crenças vão surgindo, porque você não pode ter mais uma crença, uma religião monolítica, uma única crença, né? Você tem um desdobramento cada vez maior. E uma outra coisa que vem acontecendo, a experiência religiosa não está mais conectada com a fé. Você pode ter uma fé sem pertença religiosa. Ou seja, você pode ter fé sem você necessariamente estar dentro de um templo. Os personagens do meu livro são muçulmanos, protestantes, católicos, judeus, que se encontram num hotel para discutir a fé. Mas eles não conseguem, mesmo com seus credos, indo para o embate, que é o sentido da tolerância do Luke lá do século XVI. Né? A Carta de Tolerância de Luke em 16 é uma obra revolucionária naquela ocasião. Ele diz, espera aí, o homem é permitido ter crenças pessoais? Esse é a busca do sagrado, pessoal. Então, basicamente, a Igreja Católica tem o seu papel de protagonista, mas não é o único, o único para que se busca a fé. A fé é autônoma. E, nesse sentido, ter escrito esse livro me convence que toda fé é defensável, que toda fé é respeitável, que toda fé é legítima. Cada um busque a sua fé da maneira que lhe faça melhor ao espírito. Deixa eu lhe fazer a última pergunta, que acho que nós está perguntando. Eu queria agora estar preparando um próximo vídeo, né? Dentro desse preparo, coloca um spoiler aqui para a gente do canal, o que traz também uma possibilidade da questão da espiritualidade, porque Shakespeare, sem dúvida, foi um transformador. E as coisas se conectam, né? Quando eu escrevi esse livro sobre a fé, quando eu esbarro mais ou menos em pensar nas paixões humanas, eu
parei em Shakespeare. E foi aí, naquele momento que eu me lembrei dele, que eu resolvi é, escrever um romance sobre a vida de Shakespeare, que eu estou fazendo agora, que é um livro sedutor. Eu vou cometer um exagero. Deus, quando criou todas as coisas do mundo, criou o sol, a terra, os sentimentos humanos, eu acho que ele parou um dia para descansar e disse assim: está faltando alguma coisa que eu não criei ainda. Eu vou criar o maior gênio para falar das paixões humanas. E aí, sabe o que ele fez? Ele escolheu a Inglaterra, e não foi por coincidência, porque lá é o lugar da literatura original e autêntica. Ele escolheu Londres, ele escolheu o teatro elizabetano e disse assim: eu vou inventar Shakespeare, porque esse é o cara que vai falar sobre todas as paixões e toda a diversidade humana. E só para fechar, alguns me perguntaram: Shakespeare era católico? Naquele momento, ele nunca se definiu se ele era católico ou se ele era um anglicano. Naquele momento do século XVI, havia uma onda de uma doença inglesa, que eles achavam que era uma maldição, e que houve uma tendência para a igreja anglicana. Então, até ele deu esse exemplo. Ele não se manifestou se ele era católico ou se ele era anglicano, mas foi um homem que cuidou das paixões humanas. Então, esse livro tem muita afinidade desse sobre fé, porque ele liberta o homem, ele cria o Ocidente, ele cria um homem moderno e ele diz: vão ser felizes na medida que vocês puderem ser, do jeito que vocês quiserem ser. Ok, obrigada. Muito obrigada. Passo a bola aí para o nosso querido fazer as considerações finais. Obrigada, Paulo. Muito obrigado, Luciana, a Paulo Roberto Canizaro. Nós ficamos bastante atentos, né? E o Paulo me deixou implicitamente uma viagem filosófica, né? Aliás, a questão da fé, ele passou por Bauman, Rousseau, pelo marxismo, né? O marxismo, como diz o não foi inventado por Marx, mas pelo seu seguidor que vem logo depois. Enfim, Shakespeare, a invenção do humano, Shakespeare, eu tive o prazer de ler esse livro, acho que é Guerra em Vida, e realmente os poetas estão à frente do seu tempo, né? Como Oscar Wilde, considerado o primeiro homem moderno, estereótipo moderno, assim como Arthur Rimbaud, que era apelidado de o jovem Shakespeare. Enfim, obrigado, Paulo, obrigado, Luciana, e a gente ficou muito grato, muito feliz por essa reflexão sobre a fé, né? A fé que são manifestações que não havemos, mas esperamos que sempre ela aconteça, conforme mesmo até prefeito e outros tantos livros que a gente encontra na literatura mundial, universal, né? Em todos os tempos. Gente, continue com a gente na equipe. Obrigado, generoso. Um grande abraço para vocês e feliz aí pelo convite, viu? Sucesso aí para a Flip. Sucesso, com certeza. Estaremos atentos à programação. Parabenizando o escritor Paulo Roberto Canizaro, que, em palestra mediada pela jornalista Luciana Leão, falou sobre o livro Onde o Céu Toca o Coração. Vamos a uma rápida pausa na transmissão. A programação da Flip retornará às 16h50 com a palestra Homenagem da professora Fernanda Alencar sobre a vida e a obra do professor João Francisco de Souza, grande homenageado do nosso encontro. Será uma palestra imperdível.